E, Nádia, você pode detalhar para a gente como que foi a questão da morte, né? O que poderia ter auxiliado, se houve aí realmente a questão dela mesmo ter desistido de fazer esse tratamento, já que ela era soropositiva, e também aí, de uma certa forma, aí, talvez uma agilidade maior nesse atendimento de saúde, faria diferença, possivelmente, no caso dela ou não? Então, chegaram informações para a gente que no fim de semana ela foi atendida pela UPA, sabe? Até entrei em contato com uma funcionária de lá que ela confirmou para mim que ela esteve lá no sábado, no domingo, né? De ontem, até mesmo ontem, e que ela foi levada pelo SAMU, né? Que às vezes a própria população vê ali a pessoa em situação de rua passando mal ou em alguma situação, a própria população pode acionar, né? O sistema de saúde. E, segundo informações, ela foi atendida lá no sábado, no domingo, chegou lá passando muito mal. Ontem ela não compareceu aqui no serviço, mas assim, em nenhum momento eles entraram em contato conosco para falar que ela estava lá, né? E só hoje a gente veio saber que ela estava vindo da UPA, quando ela para ali na porta da Câmara Municipal, ela se senta, né, e vem a óbito, né? A gente não tem maiores informações, né? As primeiras informações que a gente recebeu era de que era uma morte natural, né? E realmente ela estava bastante fraca. Ela perdeu muito sangue, parece que teve um corrimento anal também. Como que foi o quadro dela na entrada na UPA, né, quando ela solicitou atendimento na UPA? Então, eu não sei te informar, né, se foi por causa dessa questão, desse sangramento que ela vinha tendo, né, agora nas últimas semanas. Mas, segundo informações, ela chegou lá vomitando muito, sem controle dos esfíncteres, né, ela parece que ela chegou a fazer cocô. Então, assim, isso que nos foi passado, sabe? Que ela chegou lá já passando bastante mal, ela estava bem fraca, sabe? Até para nós aqui era difícil fazer essa questão da medicação, porque por causa dessa questão dela estar bastante debilitada. A gente sabe aí da importância do centro pop para a vida dessas pessoas, né, principalmente o caso da que é soropositiva, né, que conselho você deixa aí para essas pessoas e até para a sociedade, para quebrar um pouco desse paradigma com relação ao preconceito com pessoas soropositivas, seja em Pará de Minas ou qualquer lugar do Brasil, a gente está aqui pela internet, que recado você deixa para essas pessoas que infelizmente são resistentes, talvez aí com relação a essas pessoas que precisam ser assistidas pelo fato do HIV? Então, eu penso que as pessoas elas precisam ter mais empatia, né? Porque é uma questão ali de saúde, né? E assim, quando você tem um problema de coração, um problema de diabetes, isso tudo é respeitado. E eu acho que a pessoa com HIV, ela também precisa ser respeitada, né? Nós aqui, enquanto equipamento da assistência, tudo que nós podemos fazer pela Cintia, a gente fez. Encaminhamento para Divinópolis, encaminhamento para o CAPS. Então, assim, eu acho que as pessoas deveriam ter um olhar diferenciado, porque a gente sabe que teve um aumento no último ano de pessoas contaminadas pelo HIV, né? Então, assim, eu acho que é uma realidade que as pessoas, elas tentam não enxergar, mas ela está aí, né, a todo tempo. E para você como psicóloga, Nádia, família, né? Família nesse momento ali, a pessoa soropositiva, né? Ainda mais um caso dela tão delicado. Qual a função da família nessa proteção contra o preconceito? Eu sempre falo que a primeira instituição a cuidar do sujeito é a família, né? E no caso dela, ali, quando tem os laços rompidos totalmente com a família acaba deixando esse cuidado de lado, né? No caso da Cintia, era uma pessoa que demonstrava pra gente o tempo todo que tinha uma depressão muito forte. E essa depressão, ela não vinha por acaso, né? Era o abandono, era as ruas, né? E quando a gente entra em contato ali com a família, que ela conversa pela última vez com a irmã, né? E era como se fosse uma despedida mesmo, assim, de que a gente nunca mais vai se ver. Então, assim, eu penso que não só a ela, mas eu acho que muitas famílias, quando recebem esse diagnóstico, acabam preferindo o afastamento desse sujeito do que uma acolhida a eles. Dificilmente a gente vê uma família que acolhe, que cuida, que acompanha. Claro que existe, né? Mas o que a gente presencia aqui são pessoas que chegam com os laços totalmente rompidos, porque as famílias não quiseram.